Boa noite a todos, nossos irmãos que nos acompanham pela página do Facebook do Grupo Espírita, Centro Espírita Chico Xavier de Búzios. Com grande alegria de nós estarmos aqui para mais uma noite de estudo em torno do Evangelho. Que possamos aí nessa reflexão, os trabalhadores da última hora, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que possamos aí refletir sobre esse ensinamento que o Cristo nos traz e de abertura nos conta uma parábola. Mas antes de iniciarmos a nossa leitura do estudo, o início para que os nossos companheiros que nos acompanham possam ouvir, nós vamos fazer uma prece, elevar o pensamento a Jesus, aos espíritos amigos, para que possamos nos harmonizar e pedir o amparo para que amplie nossas percepções nesse estudo, para que possamos tirar o melhor conteúdo. Então, que possamos elevar o pensamento a Jesus. Bondoso Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos pela página do Centro Espírita Chico Xavier, fazendo uma live, um estudo em torno do Evangelho, que possamos nos edificar, nos fortalecermos juntos, para que esse ensinamento que o nosso Senhor nos trouxe possa, Senhor, no nosso dia, possamos aplicá-lo na relação de um com os outros, que possamos, Senhor, trazer para dentro do nosso coração, para tirar o melhor proveito para nós e para aqueles que nos acompanham, para aqueles que cruzam a nossa estrada. Que a tua paz nos envolva e fortaleça, que possamos acalmar nossos corações para esse estudo, que tantas orientações o Cristo nos apresenta. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, de 1 a 16, Jesus abre uma parábola. Nós sabemos que Jesus trazia figuras daquela época, das situações rurais, de todos aqueles que o acompanhavam. Então, ele trazia em forma de histórias, uma figura da época. Uma figura da época. Ele trazia essa figura para que facilitasse o aprendizado, o ensino. Então, esse evangelho começa assim para nós, Jesus contando aos apóstolos. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a assalariar trabalhadores para sua vinha. E, feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. E, tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora 6ª e junto da hora 9ª, e fez o mesmo, e junto da 11ª hora. Tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. E ele disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram na hora 11ª, recebeu cada um denário. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também esses não receberam mais do que 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuraram contra o pai da família, dizendo: Esses que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu o igualastes a nós que suportamos o peso do dia e da calma. Porém, o pai de família, o Senhor, lhe respondeu a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que te pertence e vai, que eu de mim quero dar também a esse último tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso teu olho é mau porque sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, meus irmãos, para que todos que estão nos assistindo nessa noite possam ter uma ideia do tema, essas palavras de Jesus que o evangelista Mateus nos apresenta, para nossas reflexões.
Nos itens seguintes, nas instruções dos espíritos, nós temos os espíritos superiores abrindo esse pensamento para nos ajudar. Mas dentro da nossa própria experiência de vida, nós podemos já fazer uma ideia, um raciocínio. Claro que a gente pensa ainda muito terra a terra. Olhando essa passagem, naturalmente, nós vamos pensar assim, ora, aquele que trabalhou o dia todo deveria receber mais do que aquele que trabalhou só uma hora, não é? Não é um pensamento correto? Seria justo. Mas também nós temos que entender que muitas vezes a qualidade do trabalho, às vezes um profissional num tempo curtíssimo produz com mais eficiência ou com mais cuidado do que um que trabalhou muitas horas. Isso é interessante, isso acontece nos dias de hoje. Vamos imaginar agora que está chegando o período do final do ano, do Natal. As empresas contratam trabalhadores temporários. Mais demanda, precisa de mais pessoas temporários. E esses temporários, precisando firmar, né, fazer o melhor possível, seu empenho é enorme. E muitos se efetivam, graças ao quê? A esse seu empenho, essa determinação. Então, fica para nós também esse pensamento, que muitas vezes, meus irmãos, empresas têm seus funcionários, e muitos deles, é claro que não são todos, ao longo dos anos, acabam se acomodando. E faz só aquele restritamente necessário. Não vamos dizer que são maus funcionários, senão já teriam sido mandados embora. Mas não conseguem atingir uma excelência. Eu até me lembro de uma passagem, lendo um livro não espírita, eu não tenho aqui o endereço desse livro para os amigos, mas só para formar uma figura, uma ideia. Nos conta assim, um empresário, por volta dos anos 50, tinha uma grande empresa de beneficiamento de cereais. Naquela época se cultivava muito arroz, precisava daquelas máquinas para descascar o arroz, trabalhava com milho, com feijão, tinha muito maquinário. Então, os maquinários da época eram muito grandes, ocupavam áreas enormes. E os funcionários ficavam distribuídos por ali. Então, o empresário antigo, conhecedor daquilo ali, era próspero. Envelheceu, o seu filho, ele havia pago para fazer faculdade no exterior e voltou com muita capacidade, mas não tinha o conhecimento da roça, digamos assim. O pai, chegando na idade madura, veio a desencarnar naturalmente. O filho, um grande profissional na cidade grande, veio do exterior, ficou na capital depois do Brasil, se tornou engenheiro, foi médico, fez 2 faculdades e teve de herdar essa grande empresa do pai no interior. Um homem bom, do bom coração. Mas chegando, ele percebeu que nos meses que foram seguindo, ele olhando ali os controles, viu que a empresa estava perdendo produtividade, estava se tornando algo que não era viável. Ele não sabia o que fazer. Dentro daquilo que ele conhecia, ele não tinha uma saída. E aí um funcionário antigo, que era muito amigo do pai, muito simples, disse a ele, meu jovem amigo, era um empregado, procure na cidade, em lugar tal, teu endereço, existe um sábio, um conselheiro. Ele consegue dar ótimos conselhos para tudo. Vai lá e peça um conselho a ele sobre a empresa. E esse jovem, muito educado, estudou muito, mas respeitava a opinião dos outros, foi lá e descreveu para esse sábio que a empresa estava declinando, era próspera no tempo do pai, e ele não estava conseguindo. E o sábio disse assim para ele, depois de ouvir tudo calmamente, olhou para ele, certamente esse sábio, um homem muito intuitivo, olhando aquele coração bondoso, diz a ele, você vai fazer uma simpatia na sua empresa. Todos os dias, você vai fazer de manhã, na hora do almoço e de tarde. Ao chegar de manhã na sua empresa, e no horário do almoço e da tarde, você vai chegar do portão, vai seguir linha reta até o final da empresa, no limite final da empresa, nos fundos. Depois você volta no meio, dividindo o terreno, vai da direita até o final, volta ao meio, vai à esquerda até o final e volta ao portão. Ou seja, você vai fazer uma cruz. Você vai andar em forma de cruz, 3 vezes ao dia. E ele começou a fazer isso. Aceitou a sugestão, era um homem, apesar de muito estudado, era um homem que tinha fé em Deus. E quando ele começou a fazer essas atividades diárias, ele começou a observar funcionários desleixados, equipamentos mal cuidados, alguns em horário de trabalho, encostado, dormindo. E ele, num período muito curto, ele passou a conhecer a sua empresa nos mínimos detalhes. Viu o que servia, o que ele precisava tirar, ajustou e a empresa ficou próspera. Então,
É uma historinha simples, mas para que nós possamos entender quando Jesus nos traz essa parábola do trabalhador da última hora, que muitas vezes a gente não valoriza as coisas, não aplicamos de maneira adequada. Então, esse é um pensamento que essa mensagem nos traz. Mas há outros também que os espíritos nos apontam aqui. Coloca assim para nós, o espírito Constantino. Ele diz também sobre essa razão que nós temos de vigiar a vida do outro. Porque quando o pai de família encontrou o trabalhador da primeira hora, vamos imaginar que a primeira hora naquela época, só para a gente poder ter uma ideia de número, fosse 7 da manhã. Das 7, vamos pensar que até as 17, não sei. Seria o dia completo de trabalho. Então, esse trabalhador, ao estar diante desse pai de família que Jesus apontou, ele combinou, ele negociou com o patrão quanto custaria seu dia de trabalho. 1 denário. Foi um acordo feito, não é verdade? Então, um acordo feito, não tinha por que reclamar. Mas o grande problema da maioria das pessoas, muitas vezes nós mesmos, nos preocupamos muito com o que o outro recebe. Então, esses trabalhadores receberam o que foi justo, o que foi combinado. Não cabia a eles fazer juízo do que não era deles. O patrão coloca para ele, né? O pai de família. Por acaso, seu olho é mau porque eu sou bom? Que eu quis dar tanto a esses que chegaram por último como a você? Não combinamos? 1 denário? Aí nós vamos vendo o problema da inveja, das disputas, que existe tanto equívoco no mundo ainda, numa condição de prova e expiações, onde o homem muitas vezes não cuida de si e fica vigiando a vida do outro. Então, fazer o melhor. Precisamos fazer o melhor. Precisamos nos colocar no lugar do outro e não vamos diminuir o que ganhamos porque o outro ganhou um pouco mais. Não, cada um no seu tempo. Cada um ganha de acordo com suas possibilidades. Que nós não tenhamos o hábito de trazer para os nossos corações esse desejo de ser melhor que todo mundo. Que eu preciso, que a doutrina espírita nos traz, que eu preciso ser melhor a cada dia de mim, vencer a mim mesmo, procurar trabalhar o egoísmo, o orgulho, superar o mais breve possível, que isso me arrasta a mundos de sofrimento, de provas e expiações. Eu preciso me libertar dessas amarras. Ser feliz com o sucesso do outro. Preciso desenvolver isso. Claro que você pode olhar para alguém, ver uma pessoa que tem certos dotes, cultura, que você tem como modelo. Então, nós nos esforçamos, estudamos, buscando também nos tornarmos pessoa bem preparada. Isso é bom, isso é justo. Mas não no sentido de que, assim, já que eu não tenho, eu gostaria que o outro também não tivesse. É como assim, meus irmãos? Vamos pensar numa classe de aula. Um aluno que tirou nota baixíssima e tem que apresentar para os seus pais. E vamos dizer que a turma toda tirou nota baixa. Ele vai dizer certamente assim: meu pai e minha mãe, eu tirei nota baixa, mas todo mundo tirou nota baixa também. Então tenta justificar muitas vezes uma incompetência, um esforço em cima do outro que não atingiu também. Então nós não podemos pensar assim. A doutrina espírita nos apresenta uma urgência de nos burilarmos. Quando fala desse trabalhador da última hora, o que nós vamos fazer com essas últimas horas, nós espíritas, que chegamos, digamos assim, nesse momento que se fala da última hora? Precisamos olhar para diante, precisamos aproveitar a nossa encarnação. Os espíritos falam para nós que dentre aqueles que mais produzem na sua encarnação no mundo que vivemos, os que mais produzem em torno de 50% do que poderiam. Então, aí nós imaginamos quem são esses. Vamos pensar nos espíritos superiores, nos espíritos que já habitaram entre nós, dando exemplo, como o nosso querido Chico Xavier, que dá nome a essa casa. Então, a gente olha para a atividade do Francisco Cândido Xavier e observamos naturalmente uma diferença muito grande para a maioria de nós outros. E está na classe dos que fazem 50%. Isso é Manassés, um dos livros, inclusive psicografado por Francisco Cândido Xavier. Manassés, o espírito, juntamente com André Luiz, naqueles aprendizados que André Luiz fazia, colocando os que mais fazem em torno de 50%. Então, vamos pensar em nós e nós. Quantos por cento nós fazemos
dessa última hora, ou desse tempo que nós temos no corpo físico. O quanto nós estamos produzindo. Estamos caminhando, estamos vencendo nossas mazelas, estamos contribuindo na obra do Criador, porque nós sabemos que o Pai, na sua sabedoria, aproveita o próprio homem para chegar e ajudar o outro homem. Somos todos instrumentos, e bem-aventurado é aquele que pode auxiliar, aquele que tem boa vontade em servir o outro. Então mostra para nós Jesus que esses receberão o cêntuplo no reino dos céus. Que essa passagem, antes dessa passagem de Mateus, coloca, né, os discípulos, Pedro perguntando a Jesus, e nós que largamos tudo para te seguir, o que receberemos? Ele coloca, né, aqueles que deixaram casa, família, em prol do trabalho do Pai, receberão o cêntuplo no reino dos céus. Então, mostrando para nós que todo esforço é útil. Nós não podemos, de forma nenhuma, ficarmos abatidos e desanimados. Precisamos nos esforçar. Instruções dos Espíritos, lá no item 2, tem uma mensagem do Espírito que assina como Henri Eyre. Traz uma mensagem, foi em Paris, em 1863. Ele traz também uma outra visão para nós, desses trabalhadores de última hora. Não é que uma outra visão, uma outra forma de compreendermos. Ele diz assim: bons espíritas, Jesus amava a simplicidade dos símbolos na sua vigorosa expressão. Os trabalhadores da última hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Estes que vieram por último foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa? Que digo? Receberão a recompensa maior. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem, e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para acabar com a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo ressurge e o divulgador da fé cristã se encontra entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência para ainda mais avançar. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Então, essa passagem nos traz a reencarnação. Nós mesmos herdamos, vivemos em outras encarnações, tivemos aprendizados e sabemos que não se perde, tudo fica no corpo perispiritual armazenado, todas as informações. Então, ao reencarnarmos, como ele coloca aqui, esse espírito protetor, a gente apanha no ar um pensamento, uma intuição que chega. Então, muitos daqueles patriarcas, daqueles profetas que viveram no passado, reencarnam entre nós. Mas já não na condição, digamos assim, de prova e expiações, numa condição já mais avançada, com a visão mais clara. Então, eles, com pouco tempo, produzem muito na obra do Criador, porque já têm a experiência adquirida. Podemos dizer que são irmãos mais velhos, reencarnam entre nós. Então, a gente observa, né, temos muitos casos que a doutrina espírita nos conta, e outros estudiosos, mostrando esses espíritos desde novinhos numa família, como se destacam em moralidade, como aprendem facilmente certas profissões, certas habilidades, mostrando que já trazia consigo. Então, esses trabalhadores da última hora
são aqueles mesmo que lá iniciaram um trabalho no passado e hoje, podemos dizer, né? Nós somos trabalhadores da última hora. Viemos já com alguma informação para que possamos caminhar mais rapidamente. Mas mostrando para nós a importância de não perdermos tempo, de vigiar o outro, de nos preocuparmos com o outro que não faz. Precisamos sim, aquele de boa vontade que sinta o desejo de conversar, de desabafar, de se melhorar, de superar uma dependência química muitas vezes, dentro das nossas possibilidades, estamos sempre de braços abertos para dar nossa pequenina contribuição, ou direcionar para aqueles que podem melhor ajudar. É um trabalho que a gente observa no movimento espírita muito intenso. Quantos profissionais da área da saúde trabalham de maneira efetiva, socorrendo psicólogos, cardiologistas, diversos, clínicos gerais e outros, muitos dando sua contribuição para socorrer irmãos com dificuldades diversas. E os espíritos amigos, que estão nos intuindo, nos envolvendo, sempre aproximando e nos trazendo um pensamento, uma ideia, o que fazer, como nos movimentar. Então, nós vivendo esse período da necessidade do afastamento social, de não podermos estarmos juntos na casa espírita, é um momento para a gente ter a oportunidade das lives que pega, digamos, enormes, mas sentimos falta do aconchego, da aproximação. Então, nós precisamos estar muito em vigília, no sentido de não nos dispersarmos muito. Porque o que nós observamos que os espíritos bondosos falam para nós nas atividades da casa? Lendo as obras espíritas, a gente vê esses estudos. Quando nós nos afastamos muito da tarefa, nós perdemos a vibração daquele trabalho. Não é assim? O médium da casa, que aplica passe, faz diversos trabalhos na casa, quando ele falta por semanas, por necessidade muitas vezes, uma viagem, uma enfermidade, quando ele retorna, ele volta o quê? A receber o passe no salão, a ouvir as palestras do salão por alguns dias, ele vai novamente buscando aquela vibração e chega um momento, alguns dias depois, algumas semanas depois, ele é liberado a voltar ao seu trabalho. Então, nós, nesse momento, precisamos estarmos ligados em nossas casas, pelos estudos que as casas oferecem, mantermos nossa vibração, porque sabemos que esse momento irá passar. No tempo de Deus, digamos assim, a cura, a vacina, que vai nos imunizar para termos uma liberdade maior de aproximação, irá acontecer. Mas precisamos estar vigilante, já que temos esse estudo que nos fala desse trabalhador da última hora, do cuidado da aplicação, de fazer a nossa parte da melhor forma e saber que na obra do Criador tudo tem utilidade. Então, nesse momento que nós não podemos estar junto ali, fazendo um atendimento fraterno, quantos amigos nos ligam ou passam uma mensagem pelo WhatsApp, um desabafo, ali nós podemos ser útil. E nós sabemos que na medida que nós damos a contribuição, nós vamos nos curando também. Não é isso que a doutrina espírita coloca para nós como uma das bandeiras, um dos pilares da doutrina? Fora da caridade, nossa salvação. Que salvação? Salvação de nós mesmos. Porque nós começamos a trabalhar na obra da caridade, vamos pensar assim, desafetos muitas vezes do passado, já que nós não somos espíritos puros, estamos hoje na nossa melhor condição evolutiva, e se hoje nós temos pensamentos equivocados, às vezes ofendemos ainda, que dirá 100 anos atrás, há 200, há 500 anos. Então, sabemos que temos um histórico, ainda que não é de perfeição. Então, pelo que lemos, pelos atendimentos que acontecem nas casas espíritas, na desobsessão, onde muitos irmãos nossos chegam atribulados, com pensamento de vingança, irritados, que é dada a oportunidade de conversar, de falar do Cristo, do perdão. Então, nós sabemos que a caridade, o trabalho, vai nos curando, vai nos ajudando a nos libertar do peso que trazemos do passado conosco. E aquelas almas, aqueles espíritos que nós ofendemos, que alguns muitas vezes nos acompanham ainda, sentindo o desejo da vingança, nos vendo com a mão ocupada no bem, nos acompanhando, também tem um ensejo da mudança, um ensejo de modificar seu pensamento, sua vibração, de se sentir melhor, de buscar a melhor parte. Então, olha a nossa responsabilidade. Quando nós falamos assim, mas o obsessor
não deixa. Então precisamos que esses que nos olham ainda com olhar de vingança possam ver em nós sinceridade, desejo de ser trabalhadores, que valorizem essa última hora, essa mudança, que estamos sempre ouvindo os Espíritos falar de provas e expiações para a regeneração. Então, última hora que nós podemos pensar nesse período que alguns estudiosos falam em milênios, mas o Espírito reencarna, desencarna, experiência no mundo espiritual, experiência quando está no corpo físico. Então, para frente e avante, como o Leon Denis fala, precisamos avançar. Mas precisamos nos conhecer a nós mesmos para valorizar as horas que nos são dadas. O nosso dia, como temos conduzido esse dia. Amanhecemos, para muitos de nós que estamos ainda com as atividades profissionais, não se aposentou, está trabalhando. Como nós estamos valorizando a nossa hora? Estamos sendo um bom funcionário na empresa que estamos inseridos? Estamos valorizando, dando um retorno ao empregador que nos assalaria, que nos paga o nosso salário mensal? Então, tudo isso precisamos saber que cabe a nós, espíritas, que temos tantas experiências, tantas encarnações, avançar. Procurar realmente empregar da melhor forma possível o tempo. Porque quantos irmãos nossos vêm trazer mensagens dizendo o que encontraram no mundo espiritual? Qual foi a realidade deles? E eles nos diz que a realidade está ligada diretamente àquilo que eles semearam aqui na Terra. Então, ao desencarnar, o que encontraremos no mundo espiritual? Nós mesmos. Com os pensamentos mais intensos, não temos o corpo físico mais para nos segurar, então, tudo mais intenso. Então, a necessidade de acalmar nosso coração, de procurarmos superar aquilo que ainda é motivo de arrastamento para situações equivocadas, preciso domar, para que quando liberto do corpo, eu sim já possa estar numa vibração melhor para buscar trabalhar no bem. Ficar menos tempo possível naquela perturbação que os espíritos nos colocam de compreender sua situação de desencarnado. Então precisamos avançar, precisamos superar, precisamos realmente engajar no bem. Eu peguei uma mensagem do livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensino de Jesus. Ele traz uma mensagem sobre essa passagem da vinha. Ele diz assim para nós: as condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Então, todos nós temos trabalho, como eu falei agora há pouco. A constância, eu tenho lá de trabalhar, vamos dizer, de segunda a sexta, a constância, por anos a fio. O desinteresse, ou seja, o meu interesse, não vou dizer interesse, é o trabalho correto, honrado, para que eu ganhe meu salário de maneira digna. Então, sem interesse de prejudicar, de levar vantagem ilícita. Não. Nós espíritas sabemos que tudo que nós semearmos é da lei que nós teremos que colher. E continua o Caibar Schutel. Os bons trabalhadores se distinguem por essas características. Finalmente, a parábola conclui a lição sobre os olhos maus, os invejosos, que cuidam mais de si próprios do que da coletividade. Sabemos disso. Jesus, lá atrás mesmo, quando falava dos escribas e dos fariseus, ele mostrava para nós. Os espíritos, muitas vezes, que tinham condições, tinham informação, mas a sua preocupação era dominar, era usar aquelas informações, mexer naquelas informações, digamos assim, trazida pelos espíritos superiores, trazida por Jesus, de maneira a dominar. Quando ele fala sepulcros brancos, alvos por fora, caiados por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então, no interior havia o interesse, só interesse. E continua Caibar Schutel. Os invejosos que cuidam mais de si próprios do que da coletividade. Os personalistas, os egoístas que veem sempre mal as graças de Deus em seus semelhantes e a querem todas para si. Então, meus irmãos, nessa passagem também, os trabalhadores da última hora precisam ver isso, o egoísmo, aqueles que querem só juntar para si próprio.
E quando vê alguém conquistando alguma coisa pelo seu esforço, sente inveja. Torce para que o outro se dê mal. E aí, no livro Céu e Inferno, nós temos diversos espíritos em condições diversas trazendo o seu quinhão, o que encontraram. E sabemos que aqueles homens que de maneira intensa valorizaram muito as coisas materiais, juntaram para si só recursos diversos, onde muitos necessitavam de ajuda, mostrando a dificuldade, o sofrimento que eles encontraram no mundo espiritual, por ter segurado aquilo, e ao desencarnar aquilo foi para outras mãos. Mostra o sofrimento deles, que não conseguiram reter aquilo para eles. Então, a necessidade do desprendimento, necessidade de compartilhar, e a da lei, na medida que eu me dou, que eu presto socorro, o próprio socorro vem ao meu encontro. Muitas vezes o interesseiro diz assim, mas eu não estou conseguindo, eu faço coisas para os outros, mas Deus não está me dando as coisas que eu peço. Mas será que nós sabemos pedir? Muitas vezes pedimos situações, se nós recebêssemos, seria a perda da encarnação. Cairíamos em paixões inferiores, perderíamos a oportunidade do esforço diário no melhoramento, no burilamento do caráter, da mudança de pensamentos equivocados. Então pedimos a fortuna, pedimos recursos, mas será que temos condições de já ter? Será que isso não seria um afastamento daquilo que está me burilando, me melhorando? E nós observamos quando fala desse pai de família, um proprietário de uma grande vinha, e nós sabemos que até hoje é assim, quando chega a época da safra de certos frutos, de certos cereais, hoje já tem toda uma indústria automatizada, mecanizada, que facilita a colheita. Mas observamos naquela época, hoje ainda, em muitos lugares, a colheita manual. Então, quando fala da uva, né, a necessidade de colher a uva, alguns trabalhadores vão colher manualmente nos vinhais, outros vão trabalhar macerando aquela uva para tirar o licor para preparar o vinho. Então, mostrando que o trabalho em diversas etapas. Então, hoje, quando nós observamos as qualificações de cada um de nós, um se desenvolveu numa determinada área, outro em outra área. Então, cada um, naquilo que desenvolveu melhor, tem o seu talento, que é fruto de um aprendizado anterior. Que esse talento, essa conquista que ele teve ao longo de suas encarnações, passa a ser sua profissão, muitas vezes. Tem habilidade em fazer certas coisas. O homem que constrói casas, o pedreiro, uma grande habilidade. Nós que não sabemos, observamos aquele homem levantando paredes, fazendo vigamentos, trazendo a organização. Então, mostrando para nós que todos nós trazemos conosco as informações que conseguimos conquistar ao longo dessa caminhada. Trazemos conosco. Mas precisamos aplicar. Precisamos ser justos. Porque muitas vezes, aquele que desenvolveu muito a sua inteligência, que nós observamos entre nós hoje, pessoas grandes, empresários que desenvolveu inteligência, começaram, sob o ponto de vista material, numa condição muito inferior, e trabalhou, desenvolveu, criou um império, uma estrutura muito grande, empresas enormes. Então, muito inteligente. Outros, às vezes, luta e não consegue as coisas. Aí, alguns equivocadamente podem dizer assim, poxa, eu emprego a minha hora conforme o outro, eu trabalho diariamente, mas as coisas não prosperam comigo. O outro, no instante, desenvolveu, conseguiu recurso. Deus não é justo comigo, não é? O equivocado pode dizer isso. Mas observando uma série de existências, uma série de encarnações, onde cada um recebe aquilo que lhe diz respeito. Então, uns vêm com a necessidade da experiência, de uma condição mais simples, para desenvolver melhores sentimentos, paciência. Outros já colhendo fruto de experiências anteriores, uma mente já mais intelectualizada, consegue rapidamente prosperar. Mas esse também vem para colocar à prova o que faz com esse bem que ele conquista nas suas horas de trabalho, que atingiu, digamos assim, essa culminância financeira. Como ele está usando isso?
Se ele usar todo o recurso que ele conseguiu só para si próprio ou para suas paixões, melhor não tivesse conseguido, pois materialmente falando, ele ganhou a vida carnal. Espiritualmente, ao voltar ao mundo espiritual, é um mendigo, não tem nada. Então, a experiência da escassez, a experiência dos recursos abastados, são experiência para nós aplicarmos. Então, essa última hora, né, esse período que os espíritos colocam longo, mas que nós temos que saber que, por mais longo que seja, nós temos que andar, porque a cada encarnação, ao retornar ao mundo espiritual, nós prestamos contas à nossa consciência. E aqueles que nos tutelaram a encarnação, o espírito protetor, os dirigentes espirituais que estão nos acompanhando, nos intuindo, nos ajudando a crescer, nos recebe muitas vezes no mundo espiritual. Aí nós, diante da nossa própria consciência, olhamos assim, a programação que nós, ali juntos, montamos para a encarnação, desafios a vencer, vencer o egoísmo, ser um bom trabalhador, contribuir na obra do Criador, na divulgação, cada um vem com as suas necessidades. Como eu fiz? Aí vamos lembrar daquela passagem de Jesus, né? Mais responsável é aquele que sabe do que aquele que não sabe, né? Então, quanto mais conhecimento nós temos, mais responsável nos tornamos. Pois não podemos chegar no mundo espiritual e dizermos assim, mas eu não sabia que eu ia encontrar isso aqui. Então, meus irmãos, recebemos hoje tantas informações, nessas passagens que o Cristo nos deixou, as historinhas que ele trouxe em forma de parábola, para ficar bem claro para nós, mostrando que temos que aplicar. Tudo isso que nos chega, temos que aplicar. Senão, ao retornarmos à casa do Pai, lá diante das oportunidades, vamos olhar para trás e falar assim, meu Deus, preciso refazer de novo. E os espíritos mostram para nós que é uma fila enorme de espíritos precisando reencarnar. A importância da encarnação, a necessidade do corpo físico de colocar à prova tudo que aprendemos. Temos que valorizar, meus irmãos, porque senão esse período no corpo, se nós não usarmos ele para o crescimento, muitos trazem, como eu falei, o céu e o inferno, tem que trazer o seu sofrimento, sua tristeza. Por que eu não aproveitei melhor? Por que aquela oportunidade que bateu na minha porta eu deixei para o outro? Então, são questionamentos para nós ir burilando e trabalhando. Porque esse senhor que sai a salariar, vamos pensar que diariamente esse senhor está dando oportunidade. Vamos dizer assim, essa vinha, vamos ver, é o mundo. Esse pai de família é Deus. Jesus coloca para nós. Que a todo momento dá oportunidade a todos. E nós nos deslocamos para as regiões onde estão as necessidades nossas evolutivas. Digo, aqui no corpo físico, encarnado. Às vezes nascemos no estado, migramos para outro, numa cidade vamos para outra. Então, uma força muito grande, vamos dizer assim, uma força magnética, nos atrai onde estão nossas necessidades de trabalho. Então, não podemos dizer assim, poxa, como eu vim chegar nesse lugar e encontrar uma criatura tão difícil para me estar junto com ela e trabalhar com ela. Então, o acaso não existe. Oportunidade. Então, tudo isso que eu leio, tudo isso que eu falo, eu consigo aplicar no meu dia a dia? Sei que tem momentos que não, né? Tem momentos que nós nos irritamos com um companheiro de trabalho, que pensa diferente, tem outra forma de fazer as coisas, e nos irritamos, ficamos com vergonha. Falamos, meu Deus, tanta informação me chega, e no momento grave, eu ainda causo escândalo. Eu não consigo compreender o outro. E quem somos nós para julgarmos o outro? Podemos, sim, diante de ver alguém, diante de um grupo, trazendo informações equivocadas, distorcendo situações, é nossa obrigação, nesse momento, que o mal seja menor, levar aquilo que nós vemos como é correto, que é certo. Os espíritos mesmo colocam. Na única necessidade de nós corrigirmos o outro é quando é para fazer o mal menor, para que menos sejam prejudicados. Aí sim, precisamos nos posicionar. É uma necessidade. E tem também aqui
no item 2, que o espírito Constantino, que está como espírito protetor, foi em Bordeaux, 1863, ele traz para a gente, assim, um pensamento também sobre o trabalhador da última hora. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então, quando esse senhor, esse pai da vinha que Jesus coloca para nós, eles são em horas diferentes, porque a sua vinha, ele levou um grupo, precisou de outros, saiu a buscar outros, viu que havia necessidade de outros, saiu em horas diferentes. Então, aqueles que estavam, coloca aqui numa praça, aguardando o empregador, que ia dar tarefas a eles. Se nós observarmos hoje ainda, aqui na nossa região, certamente no Brasil todo, aqui em São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, vou dizer para vocês uma atividade que eu conheço um pouco. Vem do Rio de Janeiro diariamente grandes caminhões, carretas, esses bitruques, digamos assim, que trazem cimento das fábricas do Rio. Vem o motorista sozinho com a carga de cimento para entregar nos materiais de construção ou nas construtoras. Ali mesmo na entrada de São Pedro, na entrada de São Pedro, tem homens que estão ali aguardando para trabalhar na descarga. Muito parecido com esses trabalhadores que o Cristo exemplificou. Então, eles estão ali no ponto, passou o empregador, aquele motorista, os leva a ajudar na descarga. Então, como ele coloca aqui, se o trabalhador foi na hora mais avançada contratado, e não foi por preguiça sua, mas foi porque a tarefa não chegou. Ele estava no posto de trabalho aguardando alguém o assalariar. Não era um preguiçoso. Não é aquele, conforme Constantino fala mais adiante aqui, que diz assim, vou descansar, vou passear, porque é bom, eu não quero trabalhar. Vou aproveitar o descanso. Só na última hora que eu vou trabalhar. Então, esse não serve para o empregador, para o pai de família, pois tinha má vontade. Esses outros não, esses que foram pegos nas últimas horas. Eles estavam ali, desde cedo, aguardando o trabalho. E os estudiosos do Velho Testamento e também da Boa Nova do Novo Testamento, nos fala que antigamente se pagava diariamente o combinado com o empregador, que aquele que ele recebia, aquele salário diário, ele abastecia a sua casa. Então, diariamente ele recebia e levava os donativos para sua residência, para sua casa. Então, uma forma diferente. Hoje nós temos as empresas, as leis trabalhistas, que assinam a carteira do trabalhador, onde ele tem direitos diversos, que é importante. Então, vamos lembrar da lei do progresso. O progresso da legislação humana, que ela acompanha o quê? É uma cópia ainda imperfeita do mundo espiritual. Hoje ainda há certos interesses que ainda não foram superados, mas o progresso vai acontecendo. Então, olhando esses trabalhadores que só recebiam aquele recurso, mais nada, hoje nós sabemos os direitos trabalhistas, que o empregador correto procura assalariar o seu funcionário, e esse funcionário tem direito à aposentadoria, fruto do seu trabalho. Então, mostrando para nós que quando a gente, às vezes, vê nessas lutas do mundo, e muitos amigos ainda dizem assim, as coisas estão de mal a pior. De jeito nenhum. A gente olhando hoje, esse progresso, a própria legislação, cada vez vai melhorando. E esses que estão levando vantagens indevidas, aos poucos, como uma peneirada, vão se retirando pelo processo natural dos desencarnes. E quando o Criador viu a necessidade de acelerar o processo, em desencarnes coletivos acontece, onde muitos desencarnam. E sabemos que, igualmente, muitos reencarnam. Então, a mudança vai acontecendo, onde vai chegar o momento que teremos trabalhadores mais dedicados na vinha do Senhor, no mundo. Trabalhadores que realmente querem pegar na charrua, querem pegar firme, dedicados, que sabem que o seu bem-estar é importante, mas se preocupam com o do outro também, quer compartilhar. Então, meus irmãos, aqueles que hoje ainda vivem entre nós
com o pensamento só de levar vantagem, do menor esforço, no seu tempo terão que prestar conta. Aí, como Cristo falou, haverá o chorar e o ranger de dentes, porque os Espíritos diz para nós que o que mais dói é a dor da consciência. E nós já sabemos hoje no corpo, onde ainda nos ajuda, quando fazemos algo equivocado, a nossa consciência pesa, sabemos que dói mais do que uma dor física, digamos assim, de machucar o membro. É aquela dor que você vai deitar, ela está te acompanhando, aquele incômodo. E liberto, como eu falei anteriormente, é muito mais intenso, que o espírito vê a todo tempo aquilo foi causa de perda para ele. O criminoso vê suas vítimas e outros. Aquele que fez mau uso do dinheiro vê o tempo todo aquele dinheiro sendo usado por outros. Então, é muito intenso. Por isso que o corpo nos ajuda aí, digamos assim, dispersando as imperfeições da alma. Como o Chico falou, como um carvão que retém as impurezas, vai filtrando as impurezas. Então, quando vem a prova, meus irmãos, para nós, a luta, as vicissitudes que visitam a todos que habitam esse mundo, vamos nos fortalecer, olhar para cima e falar assim: graças a Deus, Senhor, estou vivenciando essa experiência, mas estou fortalecido, porque eu tenho certeza que nada acontece por acaso. Se nesse momento vi essa experiência, me ajude a suportá-la com resignação. Me ajude a caminhar com segurança, sabendo que tudo tem uma razão de ser. E que eu posso, mais adiante, fruto do meu esforço, vivenciar experiências menos materiais. Mas eu mesmo tenho que, pelo labor diário, eu mesmo tenho que superar essas lutas. Então, a cada um segundo suas obras. Então, esse trabalhador, esses trabalhadores de horas diversas que chegam, cada um dá sua contribuição. Cada um dá o emprego das suas energias, do seu esforço, da sua dedicação. Em algum momento, esses trabalhadores todos desencarnarão no seu tempo devido, retornarão ao mundo espiritual, onde poderão olhar para trás, e bem-aventurado é aquele que se esforçou com alegria encontrar seus entes queridos que o antecederam no mundo espiritual, que certamente lá estarão a recebê-lo, e dando boas-vindas como alguém que venceu a si mesmo. Que possamos, meus irmãos, nós estarmos nessa lista. Se não estamos ainda, vamos procurar a partir de agora. Olhar tudo que está ao redor. E sabemos que o nosso pensamento, ele mesmo dá testemunho do que nós somos. O que nós pensamos diariamente. Quais são nossos desejos que predominam em nossos corações. Tudo isso nos dá informação para ver o que eu preciso mudar. O que eu preciso trabalhar. O que não é bom que eu ainda estou insistindo. Às vezes uma dependência química, uma bebida alcoólica, exagero, eu estou drenando minhas energias físicas, estou diminuindo o tempo que eu tenho que ficar encarnado aqui no mundo material. Tudo isso nós precisamos avaliar. E quando encontramos na nossa caminhada alguém enfermo, com essas dificuldades, as dependências e tantas outras, que possamos fazer uma prece, pedir o socorro espiritual, que muitos de nós temos, às vezes, na família, um ente querido, muito amado, que, às vezes, sucumbiu a uma dependência dessas. Um trabalhador, muitas vezes, que sucumbiu. Então, nossas preces, nossas palavras, pedindo socorro para que possa superar aquela luta e caminhar com segurança. Se ocupar com tarefas edificantes. Não é isso que os espíritos estão sempre falando para nós? Quando nós chegamos pedindo o socorro na casa espírita, vamos trabalhar no bem, ocupar nossas mãos na caridade, pois isso ajuda nós a vencermos as lutas que trazemos do passado. Então, um ato de amor cobre a multidão de pecados. Já que eu sou um espírito em provas e expiações, que eu possa ter atos de amor constantemente, que eu possa realmente sair da minha zona de conforto e ser útil ao outro. Sabemos que nós não conseguimos fazer isso diariamente. Sabemos que muitas vezes nos engajamos numa tarefa, digo isso antes da pandemia, e como é difícil a gente seguir aquela rotina. Mas depois que a gente vai superando,
criando afinidade, aqueles espíritos amigos que direcionam essas tarefas, vamos sabendo que vamos superando, tirando aquelas marcas que nos pesam no coração e também vendo outros muito mais necessitados do que nós, o que nos faz melhor avaliar as nossas lutas. Como a gente fala do trabalhador, às vezes o indivíduo está trabalhando, tem um emprego, ganha seu salário certinho e está maldizendo o patrão. E está querendo que o patrão se dê mal, que as coisas dê errado para o patrão. Tem inveja daquele que é o empregador. Aí a gente vê que grande equívoco. Pois se o nosso empregador se dá mal, nós vamos juntos. Não é ele que paga o salário? Então temos que ver que nós fazemos parte de uma equipe, na empresa que estamos inseridos. Temos que dar o nosso melhor para o nosso empregador, nos esforçar, mesmo sabendo que tem momentos que são difíceis, mas podemos contribuir, ter dignidade, sermos olhados por aquele que nos assalariou como um trabalhador de boa vontade, uma pessoa que o empregador pode contar. Então, meus irmãos, com esse pensamento, com essa ideia que Jesus nos apresentou desse grande Senhor, vamos ver que nós estamos nessa grande vinha, nesse grande mundo, onde as oportunidades são diversas, onde intelectualmente estamos desenvolvendo a todo momento, mas que possamos também, em moralidade, em sentimento, avançarmos e crescermos. Pois nós sabemos que o pensamento, a vibração no bem, isso que nos elevará a regiões, digamos assim, mais prazerosas, regiões de vibrações mais suaves. Então aqui eu preciso procurar ter um comportamento adequado para sintonizar com bons espíritos. Para que cada dia eu possa sentir o desejo do trabalho no bem. E sabemos que tem momentos que a gente fica com vergonha, mas vamos fazer o nosso melhor. Aí continua Constantino aqui mais adiante. Será suficiente dizer à última hora: Senhor, usei mal o meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu faça um pouquinho que seja da minha tarefa, e pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade? E o Senhor responde: não, não, porque o Senhor lhe dirá: não tenho agora nenhum trabalho para ti. Desperdiçastes o seu tempo. Esqueceste o que havias aprendido. Não sabe mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo. E quando te sentires mais bem disposto, vem procurar-me, e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. E aqui ele finaliza a mensagem dizendo assim: bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só terminei ao escurecer. Todos viestes quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde para a encarnação, cujo grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava? Então, mostrando para nós, meus irmãos, finalizar aqui o finalzinho, vos chamava para a sua vinha sem que aceitasses o convite. Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constitui para vós a eternidade. Então, quando nós pensamos assim, meu Deus, como a vida demora a passar, aí é fácil nós mesmos olharmos para trás e vermos que um dia desses éramos crianças. Hoje, homens maduros, pais, avós, estão mostrando que o tempo passa. E é para frente. Então, que nós possamos ver, somos espíritos imortais, somos espíritos que não morremos jamais, quem morre é o corpo físico, mas para essa eternidade, para podermos chegar numa condição melhor, onde possamos, por misericórdia, fruto também do nosso esforço, sermos trabalhadores do mundo espiritual, retornar. Temos condições de trabalhar nessas falanges que vêm na crosta terrestre trazer socorro. Vêm envolver regiões de sofrimento,
vem acolher aquele que já está pronto para ser retirado de zonas de sofrimento, de zonas umbralinas, mas sempre o quê? Precisando que aquele já esteja demonstrando algum sinal de esforço, de desejo da mudança. Porque sabemos que o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. Então, quando eu quero socorro, eu preciso já demonstrar. E não é como nas obras de André Luiz, não adianta eu falar que eu quero ajuda. Eu preciso irradiar realmente esse desejo. É uma prece sincera de coração, que os espíritos superiores percebem realmente que há um desejo de mudança, há um desejo de se melhorar. Então, o socorro chega. Então, meus irmãos, já caminhando para o encerramento da nossa fala, importante os amigos leiam o capítulo todo na íntegra, capítulo 20, para que possa realmente ver o pensamento que Kardec amplia, que os espíritos superiores, que Kardec organiza, né, que os espíritos superiores trazem, mostrando sobre esse trabalhador da última hora, mostrando a importância do esforço contínuo na obra do bem, do esforço para se melhorar. E trouxe aqui um poema que eu já li algumas vezes no Chico, mas vou ler uma vez mais, um poema de Cassimiro Cunha. Esse espírito traz essa mensagem na época ainda encarnado por Francisco Cândido Xavier. Nos diz assim: Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da claridade onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a caridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se busca o espiritismo, norteia em tua luz. O espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, meus irmãos, caminhando para o encerramento, que possamos fazer uma prece de agradecimento a Jesus e aos espíritos amigos por essa oportunidade. Graças a Deus, Senhor, pela oportunidade de estudarmos o teu evangelho de amor. Nos ajude que a cada estudo, Senhor, a cada oportunidade de falarmos ou de ouvirmos algum irmão nos trazendo a mensagem, que possamos absorver esses ensinamentos e por onde estivermos inseridos, sermos trabalhador do vosso amor. Que a tua paz nos fortaleça, para que nessa jornada de trabalho possamos ser aquele trabalhador da última hora, que valoriza o esforço no bem, o esforço no trabalho da paz. Que a tua paz nos envolva, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, uma boa noite aos nossos irmãos, que Jesus nos envolva e que possamos ter uma semana abençoada de estudo, de trabalho na obra do bem. Graças a Deus.